antes de falar que eu sou templo do Espírito Santo, que você é templo do Espírito Santo, algumas coisas precisam ser resolvidas na nossa vida como cristão. A igreja, naquele momento, estava passando por divisões. Essas divisões atrapalhavam o crescimento da igreja. Eu quero pedir que você volte comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. É uma igreja cheia do Espírito Santo? É. É uma igreja que a presença de Deus se faz ali no meio do povo? Sim. Mas é uma igreja que está passando por uma situação de preferências. Pessoas que eu gosto mais, pessoas que eu quero mais perto de mim. Eu quero que você acompanhe, por favor, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês digam a mesma coisa. Era uma igreja que, embora o Espírito Santo estivesse presente, eles estavam num momento em que cada um falava uma coisa. E uma igreja onde cada um fala uma coisa e não fala o que é a palavra de Deus, está dividida. Dificilmente uma igreja assim prospera, dificilmente uma igreja assim cresce. Porque quando cada um quer pôr a sua vontade, quer colocar o que eu gosto. Não, irmã, eu gosto disso aqui assim. Aí se a outra irmã fala assim, não, mas 10 irmãs votaram e disseram que é melhor assim. A irmã votou, eu entendo, mas 10 escolheram assim. E aquela irmã já vira e fala, então não vou fazer parte. É uma igreja que se divide. Cada um fazendo a sua vontade o que quer. O ensaio vai mudar para sábado, tá bom, irmãos? Sábado eu não quero, não gosto de vir sábado. Então, as pessoas vão se dividindo dentro da igreja, cada um com a sua vontade. Não é mais a vontade de Cristo que reina. Já não é mais o interesse do Evangelho. Já é a vontade de cada um que está reinando. E cada um está dizendo, não, mas eu quero fazer assim. O outro, eu quero fazer do meu jeito. É isso que Paulo está falando. Digam todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Paulo está apelando para a união da igreja. Se nós queremos falar de ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos apelar para a união. Não há como falar em ser cheio do Espírito Santo se a igreja estiver dividida, cada um fazendo a sua vontade, cada um fazendo o seu querer. Não há como a igreja ser cheia do Espírito Santo. Aplauda o Senhor, querida. E acontece uma coisa triste aqui, que eu tenho certeza que acontece com os pastores dessa igreja, que acontece na sede, em outras denominações acontece, que é o seguinte: Paulo vai dizer a respeito de vós, sobre vocês, meus irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Contenda nada mais é que briga, discussão, desentendimento. E Paulo está falando, quando as pessoas vêm falar de vocês, eles não vêm falar, olha que bênção, que povo unido, que povo maravilhoso. Eles vêm e relatam para mim assim, ficou sabendo, apóstolo? Confusão que teve lá com os irmãos? Ficou sabendo? Olha, quando eles estavam juntos ali, saiu o nome desse, daquele outro. Então havia uma divisão de ideias, havia preferências, e não há como o Espírito Santo agir, atuar no meio de uma igreja que está dividida nas suas preferências e na sua própria vontade. Ele vai dizer que cada pessoa falava assim, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É como se aqui cada um dissesse assim, não, eu gosto da Érica, eu gosto da evangelista Lourdes, não, eu gosto do pastor Tiago. Ah, é esse pessoal que vai louvar hoje? E é aquele ali que vai pregar hoje? As pessoas com as suas preferências impondo, antes da vontade de Cristo. Queridos, de quem nós somos? Nós viemos fazer o que aqui, senão adorar e glorificar o nome daquele que tudo pode. Não importando quem vai trazer a palavra, quem vai cantar, quem vai tocar, se é um culto com poucos, se é um culto com muitos, nós viemos com uma só intenção, um só propósito, a adorar a Deus. Então, as nossas preferências, nós deixamos para macarronada do domingo. No domingo eu prefiro macarronada. Deixa lá a sua preferência. Quando eu vou sair para um parque, eu prefiro uma roupa mais fresquinha. Deixa lá a sua preferência. Mas no culto, quem prefere, quem escolhe, quem faz, é Ele, é o Senhor.
Por que às vezes os nossos cultos são frios, são gelados? Porque cada um está sentado aí com as suas preferências no coração. Nossa, achei que ia estar mais cheio. Nossa, achei que ia ter tal e tal e tal pessoa. Ai, achava que ia ser assim, assim. Não, irmãos, não dá para falar em ser cheio do Espírito Santo quando essas coisas tomam o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. E o nosso culto a Deus é tomado por essas coisas. Se a pessoa não chegar aqui como um vaso vazio, de barro, sem orgulho algum, com toda a humildade do mundo, dizendo, Senhor, eu vim vazio, para que o Senhor me encha, não vai dar certo, não vai ser cheio do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, quando vocês fazem escolhas, e vocês falam que preferem esse, aquele outro, o nome de Cristo não está sendo glorificado na igreja, não está sendo glorificado na vida de vocês. Está Cristo dividido? Olha a pergunta de Paulo, que bonito. Será que Cristo está dividido? O que vocês acham? Ele está dividido? Ele está dividido em denominações? Será que Jesus prefere a denominação A do que a denominação B? Será que ele só habita naquela outra que é mais antiga do que nessa que é mais recente? Onde será que Jesus habita? De acordo com a sua opinião. Que é perigosíssima a nossa opinião. Vira um culto falando, nossa, quando eu era da outra igreja, a outra era muito melhor, a outra era muito mais espiritual, a outra... Nós temos uma régua, que nós começamos a medir a vida espiritual das pessoas. Nossa, aquele irmão não fala em língua estranha, falava tanto antigamente, não fala mais. E nós começamos a medir a vida espiritual. Se alguém ora alto, se alguém ora baixo, o que é que alguém faz, como ele faz. Irmãos, nós somos de Cristo, essa igreja é de Cristo, o querer é dele, o efetuar é dele, é ele quem executa em nós, o querer, o efetuar é dele, tudo é dele. Enquanto nós não entendermos isso, dificilmente haverá cura no nosso meio, dificilmente haverá renovo no nosso meio, dificilmente novas almas chegarão no nosso meio, porque é uma igreja que está ainda dividida nas suas vontades, no seu querer, nas suas preferências. Paulo vai falar uma coisa que eu achei muito interessante. Foi Paulo crucificado por vós? Por acaso eu fui crucificado por algum de vocês? Quem foi crucificado por nós, irmãos? Então, ninguém aqui, por mais que você goste da pastora Érica, ela não foi crucificada por você. Por mais preferência que você possa ter pelo pastor Fábio, ele não foi crucificado por você. Pastor Tiago, pastor Atalino, nenhum de nós fomos crucificados para dar a vida para ninguém. Agora, aquele que foi levantado no madeiro e está no nosso meio essa noite, ele sim deve ser a preferência de cada um de nós. Irmão, por que você vai no culto hoje? Eu vou porque a pastora Érica está. Não, eu vou porque eu prefiro Cristo e Ele está lá. Eu vou para adorá-lo, eu vou para glorificá-lo. Não pode ter outro motivo. Eu vou porque tem cantina. Eu vou porque tem os jovens hoje. Hoje eu vou porque a igreja está cheia. Não deve haver preferência em nós desse tipo. A nossa preferência deve ser Cristo. Paulo vai falar uma coisa aqui que eu achei tão engraçada. Ele fala, dou graças a Deus que eu não batizei ninguém. Batizei poucas pessoas. Porque senão já pensou, vocês iam olhar para mim e falar, eu fui batizada por Paulo. Você não foi. Você não foi batizado por Paulo? Então, menosprezar alguém. Você já imaginou isso? Eu e a pastora Érica já batizamos umas pessoas, né, pastora? Lembra disso? Eu fui batizado pelo pastor Natalino, que bênção. Aquilo sim é que era batismo. Sabe aquelas pessoas saudosistas? Que fica falando de tempos atrás, irmão, o tempo que passou não volta mais, já foi. Seja quem fosse que estivesse conosco no passado, seja lá o que foi que aconteceu, de maior ou de menor, acabou, ficou no passado. Somos nós hoje aqui adorando, buscando a Deus, pregando o Evangelho, cantando ao Senhor. Somos nós hoje. Dou graças a Deus, eu falo como Paulo, dou graças a Deus que eu batizei pouca gente na minha vida. Dou graças a Deus que não dá para ter aquela preferência de ficar, quando a Simone vai, ou quando o pastor Natalino está, ou quando aquele... Não, graças a Deus, irmão, não tem nada disso. Graças a Deus que a gente está liberto desse negócio de fazer uma faixa. Eu vi aqui os irmãos fizeram um banner bonito de apresentação, e é tão legal quando a gente vai despojar de óleo e fala assim, não conheço nenhum dos irmãos que está lá, mas eu vou ouvir a palavra de Deus que vai sair da boca deles. Ou conheço esse irmão, aquele outro eu não conheço, mas eu vou todos os dias, porque eu quero ouvir a palavra de Deus que vai sair da boca deles.
Seguindo o texto, pegue o capítulo 2 de 1 Coríntios, por favor. Paulo era um homem bastante inteligente, letrado, estudado, bastante capaz nas letras. E apesar disso, quando ele entregou a vida a Cristo, quando ele foi alcançado pelo Evangelho, ele não usou isso, o seu conhecimento humano, no sentido de ser um pregador arrogante, no sentido de ser um homem arrogante e começar a exigir respeito, e exigir que as pessoas tivessem certa deferência com ele, pelo seu estudo, pelo seu renome, pelo seu conhecimento. Não. Ele vai chegar às pessoas falando do amor de Cristo, e ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, quando eu fui falar com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele vai falar: eu fui falar com vocês do amor de Cristo de um jeito bem simples. Sabe o que é gostoso do Evangelho? A simplicidade. Não aquelas longas saudações, não aquelas palavras difíceis que a igreja não entende, que aquele povo mais simples não entende. Não, a maravilha do Evangelho é você poder ouvir alguém e entender perfeitamente que Deus está falando: ei, o meu filho deu a vida por você, para te purificar, para perdoar os teus pecados, para te salvar das tuas culpas. Esse é o Evangelho que encanta. Esse é o Evangelho que traz lágrimas aos olhos. É aquele que eu olho e falo para a cruz de Cristo: Senhor, eu sou tão pecador, e o Senhor me amou, o Senhor me resgatou, me tirou do tremedal de lodo. Às vezes nós temos a sensação de participar de certos cultos, onde, às vezes, certos pregadores têm uma preocupação em falar termos rebuscados, difíceis, e que as pessoas ficam olhando e precisa pedir para o anjo descer, né, o rolo e desenrolar o mistério, porque não entende, não dá para entender o que ele está falando. E a gente fica olhando e fica: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Eu estou tentando entender. Ô Espírito Santo, revela na minha mente o que o Senhor quer falar comigo. E nessa noite Deus está falando conosco com uma simplicidade, com uma clareza. Ele está dizendo: meu povo, tire as suas preferências e deixe a minha preferência no seu coração. Tire a sua vontade, o que você deseja. Eu queria fazer tanta coisa na igreja, mas ninguém deixa. Deixe as suas vontades, as suas preferências de lado e siga o Salvador. Faça aquilo que é a vontade de Cristo para a tua vida. Quando for orar, não imponha a sua vontade: Senhor, eu queria tanto que o pastor e a pastora visse o meu esforço, visse o que eu quero fazer pela igreja. Não, não ore assim. Diga: Senhor, eu desejo fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade para Rio de Água Viva do Cabo Sul? O que o Senhor quer que na minha vida seja instrumento para esse ministério? Nós estamos num tempo tão difícil que as pessoas já se auto-escolhem, elas escolhem o que elas querem ser. Não é mais Deus que escolhe no que Ele quer usar. É a pessoa que já se intitula o que ela quer fazer. E ai de alguém que for contra. Eu quero cuidar do grupo de louvor. Irmã, grupo de louvor nós já separamos para tal pessoa cuidar. A irmã vai ficar como coordenadora da manutenção da igreja aqui, da limpeza. Não, isso eu não quero, não vou fazer. Então, nós estamos num tempo difícil, porque as pessoas, elas têm a sua vontade acima da vontade de Deus. Está difícil ouvir as pessoas orarem, falando: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Faça com a minha vida o que o Senhor quiser. Se for para abrir e fechar a porta da igreja, glória ao teu nome. Se for para limpar esse salão, glória ao teu nome. Se for para pregar o evangelho, glória ao teu nome. Se for para eu cantar só uma vez a cada 6 meses, glória ao teu nome, Senhor. Porque tudo é para Ele. Então Paulo segue dizendo: eu não fui falar com vocês gastando assim palavras bonitas. Eu não fui falar com vocês no intuito de que vocês ficassem admirados. Nossa, como ele é sábio, como ele é inteligente, como ele é intelectual. Não. Ele fala: eu não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, pois em nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e Cristo crucificado. O que ele falou? O único assunto que eu quero falar com vocês, igreja, é sobre Cristo. Eu não quero falar sobre o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto. Eu não quero ouvir isso de vocês. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre Cristo. É o que eu vim fazer essa noite. Bate palma para Jesus. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor.
a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Pronto. No que se resumem várias pregações hoje em dia? Em demonstração de sabedoria humana e palavras persuasivas. No que consistem as pregações hoje? Muitas delas, em muitas igrejas, é uma pessoa no púlpito tentando te convencer a fazer alguma coisa que ela quer. E Paulo está falando, a minha pregação nunca foi essa com vocês. Nunca vim aqui pregar tentando convencer você a fazer o que eu quero, o que o ministério quer. Nunca. Ele vai falar, não usei sabedoria humana. Ele vai dizer, eu vim aqui falar com vocês sobre Cristo. Eu vim demonstrar aqui o poder e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que nós vamos fazer toda quarta-feira aqui, se o Senhor permitir ele não voltar? É isso. Não vou tentar convencer você com palavras bonitas e nem minhas, persuasivas, para te convencer a abandonar qualquer pecado, qualquer vício. Não. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E se você der lugar, abrir o seu coração, é isso que ele vai fazer essa noite. Vai te convencer, vai te justificar, vai falar para você, meu filho, aquele lugar lá, você sabe que você não pode ir lá. Quando você se reúne com aquela turma, você sabe que você peca. Você sabe que você acaba zombando do meu nome, dando lugar à carne. Mas eu não quero te convencer disso. Quem vai te convencer é o Espírito Santo que fala com você agora e que te diz, meu servo, minha serva, você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Não faz mais parte desse mundo, da roda de escarnecedores. Não vive mais no meio de pessoas que debocham de Deus, que zombam de Deus. Não, Senhor, eu estou aqui no meio do pessoal que está brincando com o teu nome, mas está tranquilo, eu não estou não. Eu só estou junto com eles, mas eu não estou não, fica tranquilo, Deus. Estou aqui com o pessoal que bebe, a Bíblia fala para fugir da aparência do mal, mas está tranquilo, Deus, eu estou tranquilinha aqui, eu não estou bebendo não. A aparência do mal está lá, mas eu estou tranquilo. A igreja está entendendo a mensagem? Seguindo aqui, agora sim nós vamos para o capítulo 3. O espírito mundano causa dissensões na igreja. Que palavra pesada. Espírito mundano dentro da igreja. Você entendeu? Que espírito atuando dentro da igreja? Mundano. Espírito do mundo. Antes de chegar lá no versículo bonito, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, primeiro Paulo está dizendo o quê? O espírito mundano está causando divisão e problema dentro da igreja. Muitas vezes tem gente que não está num culto como esse hoje, por causa de divisões, por causa de problema. E às vezes os pastores só ficam sabendo alguns anos depois. A pessoa tem coragem, depois de alguns anos, de alguns meses, de contar. Sabe por que eu saí da igreja? E aí ele conta, né? Desfia toda a história. Aí ele conta, eu saí porque isso, porque aquilo outro. Embora eu pense que quem sai da igreja por qualquer uma dessas coisas, nunca esteve aqui por causa de Cristo. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter uma certa tolerância com as pessoas que ainda estão fracas na fé, que ainda estão engatinhando, ainda estão aprendendo o caminho do Senhor. Então é um conjunto de coisas. É a igreja dos mais maduros que tem que se preocupar com os mais novos na fé, para poder eles serem sustentados, para eles crescerem, se desenvolverem. A pior coisa numa igreja é crente velho, crente antigo. Porque ele se acha o dono da razão, o dono da verdade. Ele está certo. Ai do crente mais novo, se ele tentar dar alguma opinião, algum parecer, não precisa aceitar, mas ouvir. E muitas vezes ele é podado sem ouvir. Aqui Paulo vai dizer sobre o espírito mundano. É chocante ou não é, igreja, falar sobre o espírito mundano dentro da igreja? Vocês acham chocante? Para mim é. Muito. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Primeira coisa que Paulo fala, não deu para falar com vocês num nível espiritual. Não deu. Por que não deu para falar? Ele vai bater bem forte. Eu tive que falar com vocês como carnais. Vocês estão entendendo o mistério? O mistério sendo revelado? Por que ele vai falar lá na frente de que nós somos morada do Espírito Santo? Ele vai falar, eu queria falar com vocês num nível espiritual, pela palavra, pelo ensinamento, mas não deu. Vocês estão na carne.
Como é que você sabe disso, Paulo? Pelas atitudes de vocês. A maneira como vocês agem demonstra que vocês não estão, espirituais. Vocês estão carnais. E já que estão carnais, não dá para eu ter uma conversa espiritual com quem está na carne. Por isso que muita gente não entende, quando às vezes tem algumas reuniões, que às vezes esquentam, pegam fogo no ministério. Por quê? Porque não dá para falar espiritualmente com gente que está na carne. Queria, né? Poder falar com as pessoas sempre assim, querido, amai-vos, você é meu próximo. Mas tem gente que ele vem inflamado para a igreja e ele não entende que não dá para falar com ele de modo espiritual se ele está na carne. Se está na carne, vai ter que ouvir na carne. Se estiver no Espírito, a hora que estiver no Espírito, glória a Deus, vamos falar no Espírito. Mas enquanto for carnal, é muito difícil eu ficar te falando salmos e você me xingando, você me batendo e você fazendo e acontecer. É muito difícil. Quantos querem ver o crescimento dessa igreja? Então a gente vai pelo carnal ou pelo espiritual? Vocês responderam com muita fraqueza. Vai pelo carnal ou pelo espiritual? Quando o pastor prega aqui em cima, ele está indo pelo carnal ou pelo espiritual? Só que muita gente recebe a palavra lá embaixo, que é pregada aqui em cima, como? Nossa, jogando indireta. Nossa, foi por causa do que aconteceu domingo, tenho certeza. Nossa, foi porque eu falei tal coisa, a pastora guardou e soltou lá na hora que ela achou conveniente. Então, enquanto nós estivermos falando com pessoas carnais, o nível da nossa conversa, infelizmente como igreja, não é espiritual, é carnal. Quem dera Deus, todas as conversas que os cristãos têm, dentro ou fora da igreja, fossem no nível espiritual. Nossa, o céu ia explodir, os anjos iam cantar e dizer amém. Mas não é assim que acontece. Esse é o sonho de consumo de todo o pastor, né? Que a igreja fale só como espirituais. Que quando ele tiver vontade de dar na orelha de algum, que ele está lá dentro da cabeça dele, ele fala assim, se eu pego, eu dou na orelha. Se eu pego, eu mato. Quem dera, na hora que surgissem esses pensamentos, o Espírito Santo dominasse a sua mente a tal ponto que falasse, querida, você não quer matar não, só se for de abraço cheio da minha presença. Você não quer enforcar não, só se for enforcar com a presença do meu Espírito de tanta. Mas é assim, igreja, que acontece? Quantas igrejas diminuíram, fecharam as portas, tiveram que mudar de endereço por causa de cristãos carnais? Eu já ouvi relato, longe, mas eu já ouvi, de igrejas em que pastores saíram no tapa. De que membros, numa reunião, saíram na mão mesmo. Isso é o que se espera da igreja de Cristo? É isso que o mundo espera ver em nós? Chegar no culto. Por que a irmã não veio? Porque ela está com o olho roxo, porque bateu na vizinha dela. Não é o que se espera de nós que somos salvos. Quem é salvo em Cristo aí? Glória a Deus. Eu, irmãos, não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. E aí, além de carnal, ele fala... Para mim, eu olho para vocês, ao invés de vocês terem maturidade, vocês são todos menininhos, tudo pequenininho, tudo criancinha. Eu olho para vocês, cada arte que vocês fazem na igreja, cada divisão que vocês causam, cada problema que vocês causam na igreja, eu olho, parece um bando de menininho, um bando de criança brigando, fazendo pirraça, fazendo birra. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Eu não consigo falar com vocês olhando com um olhar de maturidade. Nossa, que bom, ela já está madura, ele já está maduro. Eu já posso falar com ele a palavra mais forte, com mais substância. Ele já aguenta, ela já aguenta. Não. Se o pastor falar nesse tom comigo de novo, eu saio da igreja. Tem tanto ministério precisando de mim. Há muitos anos atrás, Silvia, eu cuidava do ministério de louvor, muitos anos atrás. E eu constantemente tinha problema com minha irmã na igreja. Até um dia que ela disse assim, eu cantava, era em grandes corais, não nesses grupinhos de fundo de quintal. Falei, tá bom. Amém, glória a Deus. E ela saiu do grupo porque ela cantava em grandes corais. Ela não queria cantar num grupinho pequeno de louvor. Eu falei, Deus te abençoe, vai com Deus. Então, às vezes, as pessoas, volto a dizer, preferências,
sua vontade imposta sobre a vontade de Deus. E essa noite eu vim te dizer, a vontade que tem que prevalecer é? A preferência que nós devemos ter é por Ele. Por mais ninguém. Com leite vos criei, e não com alimento sólido. Quem é mamãe e papai aqui? Eu sou. Quem é? Levanta a mão aí para eu saber. Quando é que a gente dá alimentinho leite para a criança? Não é lá no bebezinho? É, não é? E alimenta com alguma coisa sólida ou só leite mesmo? Só leite, não é? Ele não consegue digerir. Se você der comida, o estômago dele não faz a digestão ainda de outros alimentos, ele não consegue. E tem gente que já tem 10 anos na igreja, pastora. 20 anos na igreja. E você tem que tomar cuidado como você fala com ele, para não se sentir ofendido. Você tem que tomar muito cuidado com... você não pode ficar nervoso. Se você ficar nervoso, se teve um dia ruim, ai de você se você chegar nervoso ali. Parece até que pastor não é de carne e osso, né? Ai de você se você chegar aqui chateado, nervoso, cabisbaixo. Não, o pastor tem que estar sempre sorrindo. O pastor tem que estar sempre de bem com a vida. Queridos, quem dera fosse assim, mas não é. E como espirituais, falando a verdade, todos nós temos bons dias e maus dias. Tem dia que você vai chegar aqui dando glória a Deus e aleluia, a criança vai te cumprimentar, você vai dar pulo e vai falar em língua, e vai ter dia que todo mundo vai estar falando em língua e você vai estar cabisbaixo sentado no banco. Porque é assim, essa é a realidade. Eu não vou me estender muito, mas eu quero continuar mais um trecho. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Quero que você faça uma análise agora. Quem aqui acha que está pronto para comer uma palavra de Deus mais forte? Levanta a mão. Sabe entrar nas doutrinas profundas do Evangelho? Sabe pegar aqueles estudos que não é rasinho, é aquele estudo profundo, falar de escatologia, né, pastora Thaline? Entrar lá nos mistérios de Deus, lá da palavra, aprofundar a igreja. O pastor Tiago abriu e falou, igreja, a partir de agora, toda terça-feira, nós vamos ter um culto aqui de estudo, voltado só para a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Depois nós vamos estudar a doutrina da igreja, dos dons. Você está pronto para isso? Ou não, esses cultos eu não gosto. Esses cultos que muita palavra, me dá sono, eu durmo. Eu não gosto, eu não consigo. Então, Paulo está falando disso. Ele está falando de pessoas que ele nunca sai da fase do leite. Ele não é capaz de digerir uma palavra forte de Deus. Quando Deus chama atenção, quando dá bronca, quando usa o pastor, a igreja, para disciplinar. Disciplinar é ensinar, tá? Antes que alguém pense que disciplinar é dar bronca, disciplinar é ensinar. Tem gente que não suporta a sã doutrina. Tem gente que não suporta mais a sã doutrina, a santa doutrina, os santos ensinamentos, do jeito que é. Se você acompanha aí as notícias, está saindo aí, já tem, acho que uns 5 anos, uma nova Bíblia. Vocês devem ter ouvido falar. Qual é essa Bíblia? Uma Bíblia em que o pessoal que não gosta de certas partes dela, tira. E aí eles imprimiram uma Bíblia e está vendendo. Vende muito. É uma Bíblia que tem várias partes que foram retiradas para a satisfação do cliente. Essa parte aqui que fala de adultério, eu não quero. Divórcio, não quero. Não pode fazer isso aqui. Não, essa parte eu não quero. Eu quero os salmos, eu quero alguns versículos de provérbios que eu acho bonito. É assim que as pessoas estão servindo a Deus ultimamente. Então, Paulo está falando, vocês estão num nível de espiritualidade muito fraquinho. Vocês deveriam já estar fortes, já estarem já fortalecidos de uma maneira que conseguissem digerir a palavra de Deus e ensinar outras pessoas. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, nem agora vocês estão. Olha que difícil. Vocês não estavam prontos antes e não estão prontos agora. Antes você usava desculpa e falava assim, eu só tenho 2 aninhos na igreja. Passou 2 anos. Eu só tenho 4 aninhos na igreja. Passou 4 anos. Mas eu só tenho 15 aninhos só na igreja.
Só tenho 100 anos na igreja e nunca, não sai daquilo ali. Não cresce, não desenvolve. A pessoa sabe que tem um chamado. Quantos aqui sabem que tem um chamado do Senhor na tua vida? Aí tem um chamado para pregador. Beleza, você já começou a estudar a Bíblia para pregar? Ai, Deus me disse, usou vários vasos já há anos. Não sei por que o pastor Tiago não me dá oportunidade para pregar. Você já começou a estudar a Bíblia? Com seriedade? Deus fala, usa vários vasos que eu tenho chamado para o louvor. Mas pastor não me chama para o louvor. Você está levando a sério o ensaio? Você está ensaiando? Você está aprendendo louvor? Ou durante o dia é funk, é sertanejo universitário, é outros tipos de música, mas à noite você queria estar aqui louvando. Eu tenho uma voz maravilhosa, minha voz não é igual daquela irmã que está lá cantando, olha para aquilo. Minha voz faria muito melhor. E o pastor não me vê, não me dá oportunidade. O que você anda cantando lá no seu dia a dia? Para preparar o seu coração para ser um adorador. Então Paulo está falando isso. Eu queria falar num outro tom. Eu queria falar palavras mais fortes, mas não dá. Vocês não estão prontos para isso. Você já imaginou, irmão? Eu queria que você pensasse, será que eu estou pronto para isso? Para um próximo nível com Deus? Pensa um pouquinho. Será que eu estou pronto para ir um próximo nível com Deus? Para subir um degrau com Deus? Para avançar? Para a igreja poder contar comigo, não para o que eu quero, mas para aquilo que a igreja precisar de mim? Esse é o nível de espiritualidade que Deus quer de nós. Versículo 3. Ainda sois carnais. Vocês ainda estão na carne. Irmão, que duro o discurso de Paulo, não é? Quantos aqui queriam conhecer Paulo, o apóstolo Paulo? Queria nada, né? Queria nada. Se você conhecesse e ele falasse umas diretas igual ele dava, você ia falar, esse homem não é crente não, que palavra dura, que jeito difícil, ele fala com a gente, ele fala de um jeito. Nossa, não aguento não, ele não é muito amoroso com as palavras não. Paulo era direto, falou, vocês são carnais, ainda são. Paulo, eu já sou espiritual. Não, você ainda é carnal. Apóstolo, eu já sou bastante espiritual. Olha meu olhinho quando fecha na hora da oração. Olha minha mãozinha como levanta quando vai cantar. Não, você é carnal. Você ainda é carnal. O evangelho é objetivo. Pessoas que ficam massageando o ego durante a pregação, isso não é evangelho. O evangelho é direto, é objetivo e é para limpar, para arrancar o mal e para nos purificar de todo pecado. Ainda sois carnais. Ele vai explicar por que são carnais. Veja por quê. Pega aí na sua Bíblia, versículo 3 ainda. Porque se tem inveja entre vocês, crente invejoso? Hein? Crente invejoso, com inveja de outras pessoas, seja crente ou não crente, por que Paulo está alegando? Vocês são carnais. Vocês têm inveja dos outros. Vocês vivem contendendo, brigando, discutindo. E eu não estou falando só da igreja, não. Porque na igreja é fácil ser crente. O lugar mais fácil para ser crente é na igreja. Mas é lá em casa que a outra igreja acontece. É lá em casa, a maneira como eu trato meu marido, minhas filhas, minha mãe. É lá na escola em que eu trabalho, na maneira como eu trato meus alunos. É lá no dia a dia lá fora que eu mostro se eu sou igreja e se eu sou templo do Espírito Santo ou não. É lá no dia a dia, quando eu tenho contato com o ímpio, que o ímpio vai olhar para mim e ele sabe que eu sou cristão e ele vai falar alguma coisa para me atingir e ele vai esperar. Quero só ver o que ele vai me responder. E aí a gente responde com a palavra de Deus, com testemunho de que Cristo está na nossa vida. E ele fica envergonhado. Ele fala, nossa, pensei que ia pecar. Pensei que ia responder mal. Respondeu de um jeito que eu não esperava. Havendo entre vós inveja, contenda. Não sois carnais? Vocês não estão andando segundo os homens? Essa é a pergunta. Se vocês continuam agindo como as pessoas do mundo, vocês são espiritual ou são carnal? Respondam vocês. É isso que Paulo está fazendo com eles. Respondam. Se vocês continuam agindo como o mundano, vocês são espirituais ou carnais? Carnais, é isso. Sem enrolação. Eu quase não saio mais para pregar, o pastor Natalino sabe disso. Eu até evito. Porque as pessoas gostam de uma pregação de massagem no ego. Aquela pregação da chave da vitória, que vai dar tudo certo, né? Que está tudo bem, que você pode continuar pecando, que não vai dar nada errado para você.
Mas eu continuo pregando o Evangelho. É sobre isso. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, o outro dizendo eu sou de Apolo, não são carnais? Quando vocês demonstram preferência, não são carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um? E aí Paulo vai dizer, eu faço um trabalho, Deus faz a parte dele, cada um vai fazendo a sua parte. E se você, igreja, não fizer a sua parte, como haverá crescimento? Quem gostaria que essas cadeiras todas estivessem cheias hoje? Faltou trabalho de quem? De Deus? Faltou trabalho de quem? Mas nós não somos espirituais? Será que somos tão espirituais assim? Eu vou na quarta porque não tem quase ninguém. Aí eu não gosto de muita gente, eu gosto de pouca gente. Cuidado, no céu vai estar lotado, o céu vai estar cheio. Eu não vou com cara de tal pessoa, então na quarta-feira e na sexta é melhor para mim. Porque no domingo ela está lá, geralmente ela trabalha na semana, não vai, e no domingo não está. Cuidado, o céu não vai ter preferência. Ou vai, só os escolhidos. Só aqueles que obedeceram o Evangelho, que seguiram a lei de Deus. Bate palma para Jesus, querido. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, a pastora Érica trabalha, faz uma parte, a evangelista Lourdes faz uma parte, o pastor Tiago, os demais obreiros, o pastor Fábio, sua esposa, cada um vai fazendo a sua parte. Quem é que dá o crescimento da obra? Se não estiver havendo crescimento, não tem alguma coisa errada acontecendo? Não tem alguma coisa que precisa ser solucionada na igreja? Então, é sobre isso. Nós ainda vamos conversar um pouco mais, se Deus assim nos permitir, na semana que vem, e se o pastor Tiago continuar me convidando. Se o pastor Tiago continuar me convidando. Mas o que eu quero deixar bem claro no seu coração aqui, essa igreja tem espírito mundano ou Espírito Santo? Eu achei que vocês iam responder imediatamente, Espírito Santo! Vou perguntar de novo. Essa igreja tem o espírito mundano ou tem o Espírito Santo? Vocês deram uma murchada. Está com medo, né? Deram uma murchada. Vou perguntar de novo, vamos tentar. Essa igreja tem o espírito mundano ou o Espírito Santo? Deu uma refletidazinha, né? Agora deu uma pensadinha. Fique de pé, querido. Eu quero orar com você, não por você. Eu quero orar com você. Significa que você tem que abrir a sua boca e tem que orar. Porque é muito fácil, né? Quando o pregador fala, eu vou orar por você, aí você fica caladinho e eu que oro, a responsabilidade é minha. Mas eu quero orar com você. Para que essa obra cresça, para que os jovens dessa igreja, fiquei muito feliz vendo o jovem tocando bateria. Eu não tinha visto ele ainda tocando bateria. Fiquei muito feliz. Porque é sinal de que está vindo uma colheita nova, está vindo outras pessoas, e Deus vai levantando. E Deus vai usando outros que vão dando lugar. Daqui eu olho e me parece que tem novas líderes do círculo de oração que vão surgir. Daqui eu olho para os homens e me parece que vem novos pastores, uma nova florada de pastores aí. Daqui eu olho, vejo essas crianças, me parece que vai se levantar líderes de jovens daqui a pouco aqui nessa igreja. Eu olho para esse templo, mesa de som, tudo aqui equipado, e eu penso, Senhor, daqui a pouco, essa igreja, quando sair essas preferências, essas vontades, esse querer de cada um e entrar só a tua vontade, esse templo não vai suportar. Vai ser pequeno para tanta coisa que Deus vai fazer neste lugar. Você crê nisso? Põe a mão no teu coração, quero orar junto com você. Senhor Deus e Pai, pregamos a Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. Falamos, meu Deus, a verdade do Evangelho, de que não pode, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, daqueles que Te servem, que Te adoram, que Te amam, não pode haver divisões, não pode haver contenda, não pode haver outra palavra senão a Tua. Oh Deus, nós como Teu povo viemos clamar essa noite pela sabedoria do Teu Espírito Santo. Vem nos preparar para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual, para a maturidade espiritual, Senhor.
Vem nos tornar espirituais. Vem nos trazer, Senhor, o crescimento para que nós possamos sair do leite e comermos uma comida mais forte. Levanta neste lugar pregadores, homens, mulheres. Levanta jovens, Senhor, crianças, cheios do Teu Espírito Santo, onde sejam, Senhor, canal para que o Senhor possa usar. Se houver dissensão, se houver, Senhor, neste lugar, algum espírito mundano causando divisão, contenda, inveja, atrapalhando o andar da Tua obra. O Senhor que revela o profundo escondido, vem trabalhar, Senhor, vem ministrar, vem tirar, Senhor, vem arrancar do nosso meio e que reine, ó Santo Deus, a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo. Que as pessoas sejam tocadas, modificadas, transformadas na sua maneira de viver, pela força que tem o Evangelho. Que não são palavras humanas, mas são palavras, Senhor, vindas do céu, que transformam, que regeneram, que mudam. Oh, Senhor, eu oro junto com a Tua igreja, acreditando que esse homem, essa mulher, abriu o coração de verdade para essa palavra. Aceitou de verdade que o Senhor veio falar conosco e quer mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Queria cantar com você só um corinho. É um corinho bem curtinho. Não, é bem curtinho.